Pessoal, continuando então os nossos vídeos sobre confiabilidade humana, agora vamos dar uma olhadinha no modelo, um modelo muito famoso de Reason, do queijo suíço, e o bow tie, como que ele funciona. Então vamos lá. O modelo queijo suíço, que é utilizado em vários artigos, publicações, até com o pessoal de segurança, análise de risco, segurança do trabalho, trabalham bastante nessa concepção de que mesmo criando barreiras, que cada fatia de queijo aqui seria uma barreira que você está colocando para evitar a tua perda, ou seja, o teu acidente, a tua falha. Nisso, cada barreira colocada, cada fatia de queijo, é como uma fatia de queijo suíço, ou seja, ele tem seus gapzinhos. E em determinado momento, todos esses gaps são alinhados, e quando eles se alinham, é onde acontece o acidente. E isso é dinâmico. Cada gap pode ser, eu estou substituindo alguém nas férias, então eu não sou especialista naquela área, o procedimento não foi atualizado, muita umidade ou muito seco, é o dia que está chovendo demais, é um dia que tem jogo, é o dia que meu filho está doente. Então são vários fatores que envolvem esses gaps. Nessa animação a gente consegue ver justamente essa dinâmica, onde todos esses pontos eles são mudados de acordo com as circunstâncias, até que chega o momento em que todos os buraquinhos, todas essas lacuninhas aqui se alinham e a gente atinge a perda, ou a falha, o acidente. O que nós temos no modelo do Reason é basicamente, eu posso colocar essas barreiras que são as defesas para os perigos não previstos, a integração homem-máquina, humano-máquina, os fatores ambientais e individuais, a gestão da linha, o projeto da planta, a política corporativa, todas essas eu posso criar essas pequenas barreiras. E essas barreiras é o que vão garantir ou mitigar a perda que eu vou ter. Então, se eu faço treinamento nos meus operadores, manutentores, cara, estou criando uma barreira. Se eu tenho procedimentos, eu estou criando uma barreira. Se eu tenho EPCs, Poka-Yoke, sistemas à prova de erro, se eu tenho uma mantenabilidade muito presente dentro dos meus processos, das minhas máquinas, das minhas instalações, ou seja, são máquinas fácil manutenção, são máquinas de fácil acesso, são máquinas onde eu controlo a sujidade de todo o sistema, eu trabalho num ambiente iluminado. Então são todas barreiras que eu vou colocando no meu sistema para que a falha não aconteça. Mesmo assim, existe a probabilidade dessa falha vir a acontecer. Isso é o que nós chamamos de a análise de falha num sistema bow tie. Depois a gente vai ver especificamente ela. Mas aqui nesta análise de perda, o que eu tenho são o seguinte: os gatilhos para a minha perda eu posso ter devido a problemas físicos, são as minhas entradas, problemas humanos, problemas físicos são as próprias instalações. Então a qualidade do equipamento que eu tenho, a resistência que ele tem, a maneira que ele foi instalado, então é um problema físico existente dentro do meu processo. Pode ser problemas humanos, falta de treinamento, sobrecarga de trabalho, as condições de trabalho não adequadas para o ser humano, então ele pode ser um
desses inputs para a falha, ou algum problema latente. Problema latente, ele precisa de um evento gatilho acontecer. Por exemplo, o pessoal que é de elétrica, é o exemplo que eu costumo apresentar. Eu tenho uma baixa resistência de isolamento, mas se o tempo está seco, baixa resistência de isolamento nos enrolamentos de um motor elétrico não é tanto problema. Acontece que se a umidade do ar, a umidade que entrar no motor for grande, esse é o gatilho que vai fazer com que haja um curto-circuito ou entre bobinas ou entre bobina e carcaça, devido a essa baixa resistência de isolamento. Então, a baixa resistência de isolamento é um problema latente que eu tenho no meu equipamento e, somado com a umidade, vai ocasionar esse problema. Existem outros problemas também que eles estão presentes e estão esperando uma sobrecarga, estão esperando um tranco, estão esperando alguma ação para que aquele problema que já está latente, é quase como uma falha oculta, esperando uma segunda falha acontecer para disparar o evento. Disparando esse evento, eu crio várias barreiras para que essa falha não ocorra, para que essa perda não ocorra. Essas barreiras são os mecanismos de inspeção, mecanismo procedimento, de treinamento, tudo o que eu faço para diminuir a probabilidade dessa falha acontecer. Mas, acontecendo a falha, eu tenho que me preocupar, é o que a gente já viu no RCM, eu tenho que me preocupar com os efeitos que essas falhas vão ocasionar no meu sistema, no meu equipamento, na minha planta. Então, para isso eu crio barreiras também. São os controles de qualidade, treinamentos, comunicação, procedimentos, sensores, tudo para mitigar os efeitos. As ferramentas que eu utilizo aqui nessas barreiras para evitar a falha, normalmente, ou seja, uma das ferramentas mais utilizadas é a árvore de falha, o FTA. Então, usando a árvore de falhas, eu consigo identificar quais são os pontos que mais contribuem ou que eu preciso de uma redundância, preciso uma substituição da qualidade, da confiabilidade daquele componente para evitar essa falha. E se a falha ocorrendo a falha, essas barreiras para evitar ou mitigar os efeitos, eu uso a árvore de eventos, o ETA. Usando a árvore de eventos, eu consigo também mitigar os efeitos. Que eu baixando os efeitos, se eu pegar numa análise da ISO 31000 de gerenciamento de risco, é justamente isso. Qual a probabilidade do acidente, do evento acontecer e qual é a consequência que ele tem. Então, essas consequências, se eu mitigar a consequência, eu diminuo o risco. Se eu diminuir a probabilidade de acontecer o evento, eu também diminuo o risco. Então, é muito utilizado no gerenciamento de riscos essa configuração aqui. Então, só reforçando esse conceito, eu tenho o meu sistema bow tie. Bow tie por quê? Porque parece uma gravatinha borboleta. Você fecha aqui as duas abinhas da borboleta e o evento central aqui, o evento indesejados. Então eu tenho meus perigos, eu tenho as barreiras para que a falha não aconteça, crio barreiras. Acontecendo essa falha, esse evento, eu tenho barreiras para mitigar as consequências e vou trabalhando nos dois lados da minha curva. Essas barreiras são criadas pela engenharia, pela manutenção, pela engenharia de manutenção, pela engenharia de processo, pela operação. Então, ou eu construo máquinas que são mais seguras, penso em processos mais seguros, minha manutenção também trabalha nessa questão, e a operação, como que eu opero de uma maneira mais segura. Os três contribuem, esses três dimensões contribuem para que eu tenha um sistema um pouquinho mais confiável.
e tem o controle desse processo, que é o mais importante. Tem um risco? Tem, mas eu tenho que calcular quanto que vale esse risco. E tenho que saber se esse risco vale a pena ter esse risco no meu processo ou não. Aí eu tenho que trabalhar com redundâncias ou mudança de sistema de produção, mudança de equipamento, mudança de treinamento, mudança de quantidade de pessoas. Aí eu vou analisando cada caso em suas respectivas circunstâncias. E era isso que nós tínhamos do Bowtie Reason. Na próxima próximo vídeo, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a gestão de ativos, algumas terminologias e premissas também envolvidas na confiabilidade humana. Até lá!